Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido seja o Senhor sempre, amém? Vou iniciar com uma oração. Glorioso Pai, de poder e autoridade, glorioso, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Gratidão pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Gratidão pelo discernimento da palavra do Senhor, que é o tesouro, o tempo que o Senhor tem nos dado, para sermos ainda mais fortalecidos e viver com propósito nessa terra, dando frutos que evidenciam arrependimento, mudança de conduta, novo caráter no Senhor e Salvador Yeshua, porque é Ele, Senhor, que edifica-nos, é Ele que nos fortalece, é Ele a nossa esperança de uma vida eterna, de paz. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque no Teu Filho, Pai, o Senhor tornou possível coisas extraordinárias acontecerem, a gente poder entender o mundo e a sua espiritualidade, entender toda a criação do Senhor, meu Pai, que está aí sobre o Teu comando soberano da glória. Então que o Senhor repreenda todo e qualquer tipo de dispersação e de falta de atenção, que o Senhor traga o povo ao amadurecimento da fé, que o Senhor liberte vidas cativas por não compreender, Senhor, o quanto que a palavra do Senhor é maravilhosa, o quanto que o Senhor é zeloso, e tudo que está escrito aqui é para nossa edificação, é para que possamos dar frutos, é para que possamos fazer o ID com excelência, com maturidade, e que o Senhor, meu Pai, continue operando. Em nome de Yeshua te dou graças. Amém. Glória a Deus. E o título pequenininho, né? Tá aí, renúncias, porém com um significado extraordinário. Porque a renúncia vai evidenciar uma nova criação em Cristo. E é interessante, porque a palavra fala nova criação em Cristo. Porque tudo se fez novo. Tudo é tudo, gente. A terra, a nova terra, que virá, que já está pronta desde o início, a nova no conceito de plenitude, de totalidade, no vigor, no que a terra foi, do que a terra foi criada em benefício da criação do Senhor. Então hoje o que nós vemos, não vou dizer que é sombra, né? Mas não está comparando ao que o Senhor tem preparado para os que nele confiam, os que confiam no seu eterno poder, os que confiam no propósito e na autoridade que foi dada a Yeshua, como está escrito em Isaías 9. Então não haverá mais morte. Esse poder será eliminado, a morte não terá mais poder sobre a humanidade que foi regenerada. Perceba que o foco aqui é mas é o Espírito que lidera. E eu tenho batido nessa tecla do Gênesis, porque está lá o início, é como se fosse a primeira página de um livro no que diz respeito ao propósito do Criador para a humanidade, para que a gente possa estar inserido. Então, desde o Gênesis, o Criador já está colocando e serve de comparação quando a gente vai entendendo o Evangelho, vai entendendo o Apocalipse, vai entendendo a palavra de modo espiritual. No início, precisava que houvesse uma separação. Adão e Eva estavam separados para que nós hoje, lendo o Evangelho, indo para o Gênesis, a gente entenda, olha, é isso que eu quero para vocês. Vou colocar aqui entre parênteses, né? O Criador não falou isso, é um entendimento. É isso aqui que eu quero para vocês. Vida plena, onde não haverá doença, tristeza, morte, rancor, inveja, ódio, todos os sentimentos que vieram nascendo com a humanidade corrompida, que
não teve interesse em ouvir a voz do Senhor. E aí vai lendo, né, todas as passagens bíblicas, percebe-se que o Criador chamou alguns com um propósito. E esse alguns, tá bem claro, fizeram renúncias. Tiveram que se encaixar no propósito do Senhor. Por que nós, no tempo em graça, um tempo que não é para se viver de qualquer jeito, é para receber o presente que o Senhor nos deu. Que era impossível que pudéssemos ser salvos pelas nossas capacitações, pelas nossas experiências, pelo nosso conhecimento de coisas do mundo. Seria impossível. Então o Criador preparou para a humanidade que se corrompe um caminho. O caminho é o Filho. E esse caminho precisava ser entendido na prática. Por isso que está escrito na palavra, a história dele. É o mesmo que uma biografia, só que essa biografia ela é diferente. Essa biografia está falando do propósito do Criador, cumprido em Yeshua, no seu Filho, Jesus, Yeshua, né? E para servir de exemplo, espelho. Nós vamos ser como ele? Não. Nós vamos nos apegar a ele. Ele é o nosso exemplo. Exemplo de quê? De fidelidade, que foi quebrado lá no Éden, né? Se vocês, de repente, você é novo no canal, aconselho, tem muitos vídeos edificantes que vai fortalecer ainda mais a sua fé, tá? Aqui o canal, o objetivo é trazer o entendimento da letra de modo espiritual e são assuntos que são sequenciais no entendimento, tá? Então a gente precisa estar sempre nutrido do entendimento da palavra. Tá aí o título, né, do canal. A letra mata, mas o espírito vivifica. Bem, entendendo assim, vão compreender claramente que a renúncia, ela faz parte da vida dessa pessoa, porque ela vai se espelhar nas obras que foram feitas através do Filho, nos ensinamentos que ele deu aos apóstolos, ao apóstolo Paulo, para seguirmos. É a ordem dele. O novo tempo é isso, a nova ordem. É assim que vocês, a responsabilidade ela é individual, sim. O Criador, né, tornou possível que pessoas do mundo inteiro, com um só Espírito, né, crendo em um só Senhor, essas pessoas fazem parte do corpo dele. Existem muitas religiões na Terra. Quais são os objetivos? Quais são os ensinamentos? Está focado na orientação e no entendimento da palavra de modo espiritual? Que nós precisamos do Espírito Santo? Amém, glória a Deus. Vale a pena fazer parte. Então, o Senhor nos dá a possibilidade de discernir os tempos, de discernir o que é dado, o que é colocado, o que é ensinado, para que possamos amadurecer, para que possamos nascer do Espírito, que foi o que o Salvador falou para Nicodemos. Esse nascimento é uma nova visão, é um novo conceito de vida, de fé, de perseverança, de obediência, que está escrito no Evangelho. Por isso a palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus, sim. Porque nos auxilia, nos dá o entendimento de como que tem que ser essa renúncia, de como que tem que ser essa vida espiritual. E eu vou dar início lendo aqui Mateus 10, a partir do 2 versículos, né? Mateus 10, versos 32 e 33. Para que o vídeo não fique muito longo, se eu não conseguir colocar tudo, eu continuo depois, tá?
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Veja a riqueza aqui de confirmação, né? Palavra que nós devemos nos atentar. Então aqui o Senhor está falando a respeito do confessar. Nossa vida, ela basicamente se baseia em questão relacional. A gente se relaciona o tempo todo, seja familiar, seja no vínculo de amizade, seja na questão de trabalho, na sociedade como um todo, relacionamentos, relações, né? É assim que é a vida do ser humano. E o Senhor criou todas as coisas. Com Deus não se barganha. Com Deus ou é ou está se tornando. Não tem essa de que é de qualquer jeito. Então, se nós confessarmos, e aí eu vou ler algumas mensagens para ficar bem evidente, como que é essa renúncia e como que é o confessar. Como que está bem claro no nosso dia a dia. Então, não podemos nos resumir a um credo, a uma religião. Devemos entender o que é fazer parte. Eu faço parte dessa congregação, eu sou uma bênção, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu não me resumo a isso. Eu sou uma bênção na minha vida, eu quero ser uma bênção, eu quero representar bem quem vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi o que o apóstolo Paulo colocou, trazendo-nos a compreensão que devemos chegar a esse nível. Se de fato, né, confessarmos que somos cristãos, é preciso evidenciar esses frutos. Amém? Então aqui ele já está decretando. Ó, me confessou, né? Ele é o nosso mediador. Ele é o cabeça do corpo. Você será conhecido pelo meu Pai, porque o Criador deu a ele esse poder. Embora muitos o vejam somente como um profeta, ele é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador. Porque foi necessário que ele assim fosse, para que o Criador, dentro dos seus propósitos, se conclua tudo que está escrito na palavra dele. E que vai, desde o Gênesis, apontar para o Filho. A seta é o Filho, a seta é o propósito do Criador, que vem trabalhando de tempos em tempos. Amém? E louvado seja o Criador, que o Filho dele veio. Amém? E voltará. Caso contrário, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Ou seja, depende muito, né? Depende muito do quê? Depende muito do nosso querer. Por que depende muito do nosso